Por que eu jogo videogame? O que é que me motiva, depois de tantos anos, me apegar a uma mídia como os jogos? Essas foram as perguntas que fiz para mim mesmo durante as últimas semanas, no qual eu acredito ter passado por um período de burnout de jogos, uma sensação estranha no peito de não ter vontade de fazer uma das coisas que eu mais amo como opção de aproveitar o tempo livre. Você talvez também conheça essa sensação de abrir a biblioteca da Steam e ver suas centenas de jogos a um clique de distância e que a maioria deles nem sequer chegou a ser instalado alguma vez. Talvez a culpa por ter gasto tanto dinheiro neles tenha criado uma espécie de obrigação para jogá-los, quando na realidade eu não tô afim. Mas acho que talvez seja até mais complexo que isso. Talvez seja uma sensação de estar perdendo a si mesmo. Você que, como eu, ama jogos desde a infância, já treinou seu cérebro que os jogos fazem parte da sua vida. Os jogos fazem parte da sua identidade. Jogar videogame é uma parte de quem você é. Quando sentimos que estamos sem vontade de jogar algo e a sua cabeça começa a flertar com uma espécie de crise de identidade, às vezes até nos forçamos a jogar e, ao pegar o controle nesse estado, as coisas só pioram. Como que eu posso estar fazendo algo que sempre amei e eu não estar gostando disso? Será que eu parei de gostar de videogame? Será que eu nunca mais vou gostar de jogar de novo? Todos esses anos investindo tempo e dinheiro para eu chegar em uma fase da minha vida que eu vou deixar tudo isso para trás? A gente se culpa. Para mim, jogar nunca foi só um passatempo. Talvez não seja para você também. Jogar e prestar atenção nas camadas do jogo se tornou algo que eu normalmente faço, e meus jogos favoritos foram quem me ensinaram isso. Me ensinaram a olhar a história de um jogo como um dos, se não o aspecto mais relevante para mim. E uma das lições que esses jogos me ensinaram foi que obras com histórias profundas são exaustivos de se jogar. Quando terminei Life is Strange pela primeira vez, eu tive que esperar um tempo para jogar outra coisa. Quando terminei The Witcher 3 pela primeira vez, confesso que fui jogar de novo logo em seguida, mas depois de 400 horas de jogo, eu precisei dar um tempo do meu PlayStation 4 na época. Lá em 2020, quando estava jogando The Last of Us Part 2, lembro que essa exaustão foi diferente, porque aconteceu durante o jogo. Quando a fatídica morte do Joel acontece, foi a primeira vez. Eu pausei a gameplay e fiquei 2 dias sem jogar. Quando o jogo te dá o controle de Abby, também parei e voltei a jogar só depois de um dia. E quando o jogo terminou, veio a famosa depressão pós-game, com aquele vazio e aquele desgaste emocional que só um videogame pode oferecer. Com Breath of the Wild, o vazio foi diferente. Depois de terminar a história de Link, parecia que nenhum outro jogo ia conseguir ser tão imersivo quanto explorar Hyrule foi pra mim. Você já sentiu isso? Mas recentemente eu não tive nenhum jogo que me fez ficar assim. Eu só fiquei. Talvez tenha sido o acúmulo de tanto consumo de Life is Strange e outros jogos para escrever 2 vídeos sobre assuntos pesados como luto e ausência parental, e que, inevitavelmente, eu vou acabar me afetando por isso, já que são assuntos que tocam no meu lado pessoal. E a minha vontade, pelo menos, era de encontrar algum jogo, ou filme, ou uma série que me proporcionasse uma catarse, que me fizesse chorar sem parar, pra poder liberar esses sentimentos, sabe? Já até expliquei sobre isso em um vídeo aqui. Só que segui por outro caminho pra isso. Um caminho mais racional, talvez. E talvez possa te ajudar se você se encontrar nessa apatia também. O primeiro passo foi entender isso. Eu só fui ter consciência sobre esse estado de ademonia depois de já estar mergulhado nele. Mas o primeiro passo foi reconhecer. Reconhecer que sua alma está exausta e está pedindo por um alimento diferente. Você está sem bateria e talvez uma pausa para recarregar seja necessária. Às vezes a gente precisa aceitar que o silêncio também faz parte da música. O segundo passo é talvez mais frustrante. Parar de tentar resolver. Eu acho que não saí dessa situação ainda. Eu tô escrevendo esse roteiro enquanto eu tô colocando isso em prática.
Eu tô lendo um livro que é a mão esquerda da escuridão, indo pra academia, tá indo pra caminhar ou só sentando pra assistir alguma das coisas que eu tô acompanhando atualmente. E quando eu sentir aquele estalo novamente, aquela vontade de experimentar um jogo novo ou de retornar para um mundo que eu já estive antes, eu vou saber, porque isso já aconteceu antes, tanto com jogos quanto com filmes. E quando o estalo surgir novamente, você também vai sentir. A culpa é que a gente sente tentando encontrar o caminho de volta para essa parte de nós mesmos que se escondeu por um breve momento por conta de um cansaço, é a prova do quanto amamos fazer isso. A sua biblioteca de jogos, seja na Steam ou o acúmulo de jogos gratuitos da Epic, a biblioteca da Game Pass ou do PS Plus vai estar lá, esperando que você respire fundo e retorne quando você estiver pronto.